Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Vamos iniciar então a parte 2 da semana 3 do curso de Psicologia do Esporte, graduação em Psicologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Meu nome é César Teixeira Castilho. Dando prosseguimento então para o que já foi discutido, né? A gente começou fazendo uma pequena revisão da última aula, falando do esporte moderno e de outras características também. Na parte 1, eu abordei a temática do esporte de alto rendimento, características e peculiaridades, as especificidades, né, do esporte de alto rendimento, sendo uma das áreas que estão prescritas na Constituição de 1988, além do esporte educacional, né, e do esporte voltado para o lazer e para o lúdico. Nessa segunda parte, eu gostaria de falar um pouco, né, de uma maneira breve, resumida, de possíveis aproximações, então, e temáticas que a gente vai abordar, né, de uma maneira mais profunda nas próximas aulas, de uma maneira mais complexa, é claro, né, até porque faz parte do tema dessa disciplina, as aproximações, então, entre a psicologia e essa sub-área que a gente chama de esporte de alto rendimento, né, ou esporte de performance. Ou seja, como que se constitui, né, como que se aproxima a psicologia do esporte de alto rendimento. Eu vou trazer algumas possibilidades e depois a gente vai discutir de uma maneira mais complexa, né, nas próximas aulas. Psicologia e esporte de alto rendimento, né? Eu até coloco ali ao lado, sob pressão, né? A gente vai perceber que o psicólogo e a psicóloga do esporte, ela vai estar o tempo todo, né, sendo alvo de uma pressão. Balaguer, 2006, uma autora da área, ela vai falar que uma das primeiras aclarações que se há a fazer é que o esporte de alto rendimento é só uma das áreas de intervenção da psicologia do esporte. Isso eu acho que já ficou claro para vocês, e mesmo a abordagem que eu vou trazer para vocês hoje de algumas intervenções possíveis ou de temáticas possíveis da psicologia dentro do universo do alto rendimento é uma visão também. Eu quero trazer outras possibilidades, ok? O objetivo, então, da psicologia do esporte no esporte de alto rendimento, segundo Brandão e Machado, 2008, né, seria proporcionar ferramentas e eliminar obstáculo para que os desportistas e treinadores consigam seu nível elevado, ou seu nível máximo, ou sucesso, né? Então, o psicólogo e a psicóloga do esporte, ela vai integrar uma equipe multidisciplinar no campo esportivo, visando prioritariamente a vitória, né? Mas é uma crítica que eu trago que o psicólogo e a psicóloga do esporte também têm outras responsabilidades, que não seja somente essa vitória, né? Ela faz parte, de alguma forma, né, do processo subjetivo dos atletas, e muitas vezes esses processos subjetivos, esses sofrimentos, casos de depressão, né, o overtraining ou outras síndromes, né, são de uma certa forma omitidos pelas psicólogas e pelos psicólogos do esporte, porque são funcionários do clube, né? Eles atuam, né? Eles trabalham sob pressão de alguma forma. Eu queria passar para vocês, então, uma segunda parte do Esporte TV Repórter. Eu fiz um outro corte. E aqui quem vai falar para vocês é o Marcelo Negrão, né? O Marcelo Negrão foi um grande atleta, campeão olímpico dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, um dos maiores ponteiros, né, que o voleibol masculino já teve. E mais uma vez eu gostaria que vocês ficassem atentas e atentos ao discurso do Marcelo Negrão, né, ao discurso do atleta de alto rendimento. Bom dia, bom dia. Aos 38 anos, Marcelo Negrão também sabe.
Uma carreira que teve momentos de extrema alegria, como o ponto do ouro olímpico em Barcelona. Recuperou, o saque é dele. 14-5, terceiro set. O Brasil continua lutando por um ponto que vale muito, Negrão, acabou! O Brasil ganhou! E outros momentos de extrema agonia. Um dia que jamais apagará da memória. Eu lembro que estava atacando, né? Do fundo, o Maurício levantou a bola na minha posição normal de oposto. Na hora que a bola veio, eu subi. Eu lembro que eu fiz aqui, quando eu freiei aqui. O impacto foi tão grande, assim, a velocidade é muito grande e o joelho não aguentou, não resistiu. E daí arrebentou. E eu vim parar aqui embaixo. Caí aqui, eu falei, nossa, que dor. Já botei a mão no joelho, né? Falei, caramba, deve ter tido, sei lá, uma ruptura, alguma coisa. Nunca arrebentado o tendão do jeito que foi, né? Só que quando eu olhei, a rótula tava aqui assim, eu sentado, né? Eu olhei aqui um caroço de manga, né? Eu costumo dizer, um caroço de manga aqui. O que é isso, né? Aí eu tentava levantar e não conseguia, cara. Não conseguia levantar. Aí o médico veio correndo. Aí ele, calma. Aí ele foi colocando, empurrando, colocando... Né, abaixando a perna e colocando a rótula no lugar. Aquele momento, vendo aquele negócio andando assim no meio da perna, eu falei, o que é isso? Foram quase 2 anos afastado. A mais grave lesão de uma sequência que começou quando ainda era criança. No começo de carreira é torção de tornozelo. Principalmente que na época não existia, né? E os tênis eram baixinhos, então com esse negócio de você juntar no bloqueio, pular os dois juntos e cair, nossa, mas eu torci... sei lá, umas 10, 12 vezes cada pé. Dio chamou, mas a inversão, Marcelo Negrão! Eu era muito novo e exigia, sempre tive uma cobrança muito grande comigo de levar o meu corpo ao extremo, de querer ser o melhor, de querer estar sempre bem, de querer jogar bem, de poder chegar na cama, dormir e falar, nossa, eu fiz o meu melhor. Na quadra, no jogo, a bola de decisão é para você, a bola vem boa, a bola vem ruim, você tem que botar ela no chão. O ginásio inteiro sabe que a bola vai para você. O time adversário, 6 jogadores sabem que a bola vai para você. O técnico sabe que a bola vai para você. Ou seja, o mundo inteiro sabe que a bola vai para você. Você tem que botar ela no chão. Negrão reconhece que a vontade de jogar colaborava com um desgastante processo de volta às quadras. Eu saía de uma contusão, o médico falava, é um mês. Em uma semana eu já queria jogar. Entendeu? Aí nessa o técnico via... tá indo muito bem, não, vai jogar. Só que eu ia além do que podia, entendeu? E estourava outro lado, aí, nossa, mais uma semana, aí voltava, mas o médico falava, não, um mês, aí uma semana eu queria voltar de novo. Quer dizer, eu não aguentava ficar muito tempo parado. Com a mesma determinação que mostrava no jogo, ele superou os piores dias longe da bola. Muita gente dizia que eu não voltava mais a jogar. Então eu tive a oportunidade ainda de me recuperar, voltei a jogar, voltei a ser campeão brasileiro, voltei a jogar fora de alto nível de novo. Atualmente, Negrão joga vôlei de praia, que tem menos impacto para os joelhos. Mas eles ainda cobram os anos de treinamento duro. Hoje eu sou um escravo da musculação. Eu não posso deixar em momento nenhum de fazer uma musculação, porque se eu paro de fazer musculação, levantar peso para a perna, começa a doer muito assim a parte de cima. É dizer, eu não tenho assim a cartilagem mais que uma pessoa normal tem. Quando a minha musculatura está fraca, volta a encostar osso no osso, né? Aí é uma dor, nossa, é impressionante. No frio, então, dói muito. Frio, você sente dor? No frio, geralmente, dói um pouco mais, né? No frio, dói um pouco mais. Mas você aprende a conviver, né, Felipe? Você aprende a conviver com a dor. Você sabe que se você vai subir uma escada, nossa, na primeira pernada que você vai dar, já dá aquela fisgadinha, você... E vai indo assim, né? Então, gente, mais um prato cheio aí para vocês, né, enquanto psicólogas e psicólogos, analisando esse discurso de um atleta de alto rendimento. E a dor, né, por incrível que pareça, é mais uma temática muito presente no esporte de alto rendimento, a questão da lesão, e mais uma área de atuação da psicologia do esporte. Então, a psicologia do esporte, ela não deve se resumir a pensar somente na vitória, ela deve pensar também no sujeito esportista, né? Nas suas dores psíquicas e também físicas. E pensar que vários atletas, né, eles se retiram, eles aposentam precocemente do mundo esportivo por causa de alguma lesão. E é papel também
é o que eu penso, embora isso não seja tão visto dentro dos clubes, do psicólogo e da psicóloga do esporte atuar também nessa transição, né? Nesse saber lidar com o seu limite do corpo, porque a gente percebe que os atletas, né, eles querem sempre mais, eles são perfeccionistas, existe um traço, né, uma personalidade típica dos atletas, a gente vai falar disso depois também. Então, só para mostrar mais uma vez, eu gosto desses extratos de vídeos, né, com atletas profissionais, porque muitas vezes eles falam, né, de coisas que são corriqueiras e que a gente não faz ideia de que faz parte do mundo do esporte. Voltando agora para falar sobre essa pressão, né, eu gosto muito de dizer isso porque a psicóloga e o psicólogo do esporte, sendo membros, né, sendo contratados de um clube, eles podem e eles vão ter que lidar com questões éticas, né, e questões de moral também. Ou seja, até que ponto, né, que eu vou esconder alguma fraqueza do meu atleta, ou que eu vou denunciá-lo, ou que eu vou tratá-lo, né? Tem sempre essas indagações que a gente faz, visto que vocês, profissionais da psicologia, vão ser contratados de um clube, né? E, de uma certa forma, vocês vão ter que lidar com a área de vocês, né, e toda a perspectiva científica e ética que existe dentro dela, e a vitória a qualquer preço, né, que é o que existe dentro da cultura dos clubes. Então eu coloquei, né, psicólogo e psicóloga do esporte sob pressão constante, né, dos atletas, dos dirigentes, das federações, dos clubes e dos familiares. Então muitas vezes, né, o fato de uma equipe ou de um atleta num esporte individual ele não conseguir um bom resultado, pode cair sim, né, no colo do profissional da psicologia, como se o trabalho dele não tenha sido bem feito, né? Então ficar muito atento a isso, o que existe também em outras profissões. A gente sabe muito bem que no futebol, né, no contexto brasileiro, sobretudo, sempre acaba sobrando para o técnico, quando a equipe vai mal, né? E isso não acontece em outros lugares, em outros países. Então aqui no nosso país, infelizmente, quando um time sofre 2, 3 derrotas, o técnico cai, mesmo nós sabendo, né, que não é culpa somente dele. E aí eu gostaria de dar um exemplo, né? Eu tinha falado um pouco sobre os escândalos, sobre assédio sexual dentro da ginástica artística brasileira. Então tem um caso, né, em meados de 2018, esse treinador, que é o Fernando Carvalho Lopes, ele foi denunciado por vários atletas, entre eles o Diego Hipólito, né, de assédio sexual e de abuso sexual. Eu não sei como que anda esse processo, mas é muito interessante como que a psicóloga, né, ela agiu, e me parece, dentro do que eu li, que ela não deu muita razão para as denúncias que ela escutava. Então mais uma vez, só para trazer para vocês como que é difícil, né, essa profissão dentro dos clubes. Então eu vou ler para vocês essa parte de baixo que explica um pouquinho sobre esta situação no contexto da ginástica artística do Brasil. Para ajudar no trabalho mental dos atletas, uma psicóloga foi chamada pelo MESC, Thaís Copini. A atual diretoria do clube não soube dizer se ela foi funcionária no passado, mas segundo o relato dos atletas, era com ela que eles se consultavam para desabafar sobre os treinos rigorosos de Fernando de Carvalho Lopes. Procurada, a psicóloga disse que nunca chegou até ela denúncias de abuso ou assédio sexual. Então, nessa reportagem, né, ela fala que ela não sabia sobre isso, né? Mesmo compreendendo, né, gente, que a cultura da ginástica artística, ela vai além, né, da questão sexual. A gente sabe, né, que tem um assédio, só que moral também, né? A gente sabe como que os ginastas, né, e as ginastas, elas sofrem um assédio moral constante. É muito cultural dentro da ginástica. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também, com mais detalhe, mas eu gostaria, né, eu trouxe esse assunto para vocês só para mostrar como que vai aparecendo na mídia também, né, e gostaria que vocês ficassem mais atentos e atentas a ler
jornais que discutem um pouco sobre essa temática também no mundo da psicologia do esporte. Então, temáticas, né, possíveis entre a psicologia do esporte e o esporte de alto rendimento. Eu vou trazer algumas temáticas aqui hoje, mas a gente vai se aprofundar em cada uma delas nas próximas aulas. Então, temáticas principais discutidas e analisadas no esporte de alto rendimento, no âmbito da psicologia do esporte. Uma delas é a personalidade e o traço, né? Então a gente vai ver várias pesquisas que discutem isso, e aí tem uma diferença entre personalidade ou traço de atletas em modalidades individuais ou coletivas. A gente vai ver até que ponto isso é cientificamente comprovado ou não. A questão da motivação, né? Tem as motivações intrínsecas, né, e extrínsecas. Então tem a motivação interna, que tem a ver com a história de vida também de cada sujeito, e tem a extrínseca também, que pode ser um prêmio, né, o próprio prestígio ou outras questões que estão fora, né? Dentro da motivação, a gente vai discutir também a questão da aderência ao esporte e à cultura esportiva. O que quer dizer isso, né? O que leva um sujeito a entrar no campo esportivo, né, e a subir, né, e a suportar todas essas pressões e continuar sempre treinando e sempre em busca, né, de uma vitória, mesmo nesse discurso que a gente viu, repleto de dor e de pressão. Vamos falar também um pouco de ansiedade e estresse, né? A gente sabe que uma ansiedade e um estresse ótimo é essencial para qualquer profissão, mas quando ele fica exagerado ou patológico, pode comprometer a nossa performance. Então tem o estresse ótimo, que nos faz ficar alertas, né, para algo que a gente sabe que é mais complicado, e o controle das emoções. Então existem técnicas dentro da psicologia do esporte para se controlar um pouco esses estresses, né, e essa ansiedade que pode atrapalhar a performance. A gente vai falar um pouco da dinâmica de grupos esportivos, que tem a ver com a relação do grupo, né, como que os sujeitos que compõem uma equipe, né, ou um time, eles se comportam, né? A questão da liderança também, porque que alguns atletas são eleitos, né, o capitão de uma equipe, não necessariamente são os sujeitos mais técnicos, né? Então tem uma liderança aí também que é muito importante dentro do campo esportivo. E a gente vai falar também do overtraining ou supertreinamento, que tem a ver com pressão social, pressão do campo, esgotamento, que em outras palavras é a síndrome, né, do burnout no campo esportivo. Ou seja, né, é aquele sujeito que ele não aguenta lidar com todas as pressões e ele vai sofrer uma estafa, principalmente psíquica, né, e física, por causa de um treinamento excessivo. Recapitulando então, o último slide para a gente fechar essa semana 3, a gente viu o conceito de esporte moderno, né? Eu falei para vocês a questão da constituição do esporte moderno, sob a perspectiva inglesa principalmente. O que é o campo esportivo na perspectiva do Bourdieu? A gente vai falar mais isso, né? Mas como que o campo esportivo ele tem as suas especificidades e particularidades, aspectos bons e ruins, assim como nós encontramos na sociedade, né? Então não é diferente, casos de superação, mas casos também, né, de tristeza, abuso sexual e outras questões. Eu falei também para vocês de possíveis áreas de atuação da psicologia do esporte, tanto no artigo 1 da Kátia Rubio, como nessa segunda aula, né, quanto na semana 3 também. O esporte de alto rendimento, as características, né, e as especificidades como subcampo, um dos 3 campos que compõem a Constituição, né, a área do esporte dentro do contexto brasileiro. E eu finalizei falando um pouco dessa aproximação e desse diálogo entre a psicologia e o esporte de alto rendimento, que a gente vai prosseguir na semana 4, na próxima aula, discutindo cada uma dessas temáticas que foram ditas no slide anterior. Eu termino por aqui, então, a semana 3, parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado.
críticas, sugestões, vocês podem colocar no Moodle, junto com a lista da presença dessa semana. Eu agradeço a paciência de vocês e desejo a todas e a todos um ótimo final de semana. Até a próxima, um grande abraço.